Olá! Quem passa no vestibular já sabe, vai ter de encarar o famoso trote. Só que nem sempre as brincadeiras aplicadas nos calouros pelos veteranos agradam. Como alternativa a esse tipo de trote, surgem ações de solidariedade, que ao mesmo tempo em que integram calouros e veteranos, ainda ajudam a quem precisa. Para tratar de tudo isso, no programa de hoje o assunto é trote universitário. Não dá para negar que o trote universitário é uma tradição e muitas vezes é aguardado ansiosamente por calouros e veteranos. Mas é preciso tomar cuidado, pois os excessos cometidos na hora da brincadeira podem se configurar como crime. Veja só. Depois de meses de estudos e dedicação, a recompensa: o ingresso na tão sonhada faculdade. Como uma espécie de rito de passagem, nos primeiros dias de aula, veteranos pintam e bordam com os calouros. É o chamado trote universitário. Nesses dias, é comum encontrar pelas ruas universitários maltrapilhos, pintados e com as cabeças raspadas. Alguns até se exibem com orgulho. Tido como um momento de integração entre bichos e veteranos, o trote é sinônimo de brincadeiras e zombarias. Eu sabia que eu ia ter que passar por esse tipo de trote, mas por enquanto tá dentro dos padrões aceitáveis. É tranquilo, tá divertido. É legal pra enturmar, conhecer o pessoal da faculdade. É legal, o povo se diverte, se encontra, todo mundo fica amigo, é bacana. Tô achando bem legal, tipo, engraçado, assim, todo mundo é bem amigo e só tão zoando, né? Mas é normal, eu acho. Na nossa sociedade, o trote é visto como algo natural, mas na verdade ele é construído, né? Criou-se uma tradição de trote, mas que não necessariamente seria preciso acontecer. Para a Márcia, psicóloga e professora da PUC Campinas, que estuda questões como a discriminação e o bullying numa sociedade em que a diversidade é cada vez mais defendida, os problemas surgem justamente quando a brincadeira ultrapassa o limite do divertido e se transforma em humilhação e violência. A violência sempre tem resultado negativo, né? Não vou dizer que vai necessariamente acontecer algo grave na vida desse calouro. A gente não pode esperar que necessariamente ocorra, mas você sempre vai ter uma experiência negativa, uma experiência de entrada para a vida universitária com violência, não vai ser bom, não vai ser nem um pouco bom. E acho que não é bom nem para quem faz o trote violento, porque fica naturalizado esse ritual da violência e esse aluno, o calouro, se submete a isso pensando que ele pode fazer novamente, no próximo ano ele vai fazer isso com outro. Segundo o professor Fabrício Rosa, da Faculdade de Direito da PUC Campinas, colocar os calouros em exposição pública e vexatória como se fossem bichos é crime passível de punição civil e penal. Aquele que obriga, no caso o calouro, o ingressante, a fazer alguma coisa que ele não está disposto através de uma violência ou de uma grave ameaça, responde pelo crime chamado constrangimento ilegal. Se a agressão for pura e simples e resultar numa ofensa à integridade física, então essa pessoa vai responder por lesão corporal. Então nós podemos ter o crime de lesão corporal, o crime de constrangimento ilegal, ou até mesmo, se for simplesmente achacar a pessoa, né, então ofender-lhe a honra, então nós teremos o crime de injúria, que também está previsto no Código Penal. Portanto, duas consequências. A civil, pura e simples, para reparar os eventuais danos materiais ou morais, e a penal, dependendo do comportamento, da conduta, nós podemos fazer o enquadramento em lesão corporal, constrangimento ilegal ou uma simples injúria. Especialista em direito penal, Fabrício explica ainda que nem sempre é necessário que o agredido faça denúncia para que o trote seja configurado como crime e o agressor arque com as consequências legais. Quando a pessoa sofre essa agressão, então existe o chamado consentimento ou não do ofendido. Se a pessoa consente, num clima de festa, celebração, e aceita aquele comportamento do suposto agressor, para os crimes de constrangimento ilegal, para o crime de constrangimento ilegal, melhor dizendo, independe de manifestação de vontade da vítima para que tenha início uma ação penal, porque a lei trata esse crime como de ação penal pública incondicionada. Ou seja,
Basta que testemunhas comprovem essa situação e tão logo seja feito um termo circunstanciado de ocorrência, isso é encaminhado ao fórum e o Ministério Público deve propor uma transação penal, que é, por conta da pena, uma pena alternativa, a fim de evitar o processo. O trote universitário começou na Europa da Idade Média, quando surgiram as primeiras universidades. Naquela época, práticas como cortar o cabelo era apenas uma questão de higiene, para evitar a proliferação de doenças. No Brasil, os primeiros registros de trote são do século XIX, quando foram criadas as primeiras faculdades. Com o passar do tempo, novas práticas foram incorporadas ao trote, como o pedágio realizado nos semáforos das ruas mais movimentadas. Menos divertidas, algumas zombarias descambam para a violência e podem ser fatais. Um dos casos mais famosos de excessos cometidos na prática do trote culminou na morte do calouro de medicina da Universidade de São Paulo, Edson Tsun Chisue, em 1999. Desde que começaram a surgir denúncias de violência nos trotes, as universidades vêm tomando atitudes que inibam as práticas violentas de seus veteranos, como é o caso da PUC Campinas. A PUC proíbe permanentemente qualquer tipo de trote dentro e fora dos muros dela. Aqueles alunos veteranos que ultrapassarem, exagerarem os limites da dignidade da pessoa, no respeito, aos estudantes calouros, sim, terão punição exemplar na universidade. Nós temos feito o seguinte procedimento. Uma vez detectado o problema, via Fonitrote, ou via vigilância, ou via polícia militar, nós vamos apurar quais são os agressores e, imediatamente, os centros montam a sua comissão de sindicância. Essa comissão de sindicância chamará esse estudante ou esses estudantes para fazer uma cariação, uma apuração e, no final do resultado de análise, esse estudante pode ter uma simples suspensão, de alguns dias ou até ser expulso da universidade. O assunto é Volta Já.